A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos outra vez. E hoje eu quero refletir com vocês sobre algo que, embora muito se ouve falar, aliás, nos nossos dias, é a segunda coisa que mais se ouve falar. Depois da palavra vírus, a palavra morte é o que mais se ouve falar em nossos dias. Tem muita gente assustado, com medo, mas eu creio que você e eu, como eu, você não está aí com medo nem preocupado com isso, porque a morte já não nos assusta mais. Nós não tememos mais a morte. Mas eu quero ler com vocês algo interessante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. As palavras do apóstolo Paulo, no versículo 55 e 57, aliás, 56 e 57, 55 a 57, digo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus por isso. Glória a Jesus. A morte, rapidamente, vamos pensar um pouco sobre a morte. A morte é algo indesejável, é claro que é. Porque a morte é o resultado final do pecado que nós temos falado aqui. Tudo começa com o pecado. O pecado é a fonte que gera o mal. E o final deste mal, a conclusão de tudo é a morte. O mal tem diversas formas de se pensar. O mal como prática humana ou prática das pessoas, que são os erros, as atitudes erradas. É mal, é o pecado. Pecado praticado, mal praticado. O mal como consequência do pecado. Doenças, fome, todo tipo de coisa que não é boa é mal. Então tudo que não é bom é o mal. Mas o pior de tudo é a morte, porque é o desfecho de todo o mal. Mas se você já percebeu o que o apóstolo Paulo diz nesse texto, é algo que para nós é glorioso, porque mostra-nos a vitória sobre o mal, a vitória sobre a morte, que é a pior das consequências do mal e do pecado. E eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo, como que em um tom de desafio, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão é aquilo que fere, que provoca. É o objeto perfurante para matar, ferir. E o apóstolo Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o pecado é o elemento que produz a morte. Mas agora há um desafio: ó morte, onde está a tua vitória? E a conclusão é: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa vitória. Por Ele, nós temos vitória sobre o pecado e sobre as consequências do pecado. Todas as consequências do pecado estão vencidas por Jesus. É por isso, amados, que nós louvamos a Deus por Jesus. É por isso que nós somos felizes. É por isso que nós somos agradecidos. A nossa alegria não está nas coisas deste mundo, está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa vitória.
Jesus é a razão da nossa felicidade, porque Ele venceu o pecado e a morte, venceu o mal, para que nós nele sejamos vitoriosos. Então, irmãos, eu quero que você pense na morte, mas de uma forma positiva. Pense na morte vencida. Pense na morte que Jesus já destruiu. Morte, fisicamente, é o que mais nos entristece, porque na morte você vê a separação dos seus entes queridos. O mundo hoje está em luto, o mundo inteiro. Famílias, milhares, centenas de milhares, por causa da morte. A morte traz luto, separação, essa morte física. Mas a morte física é a morte do corpo, é a separação da alma e o espírito de um corpo físico. Quando o espírito e a alma saem do corpo, o corpo morre. Essa é a morte física, que as pessoas veem, que as pessoas sofrem fisicamente. Mas a morte que Deus nos deu de fato a vitória, que você precisa entender, é a morte eterna, é a separação de Deus. O pecado não trouxe só uma morte física. A forma de entender a morte é a morte que é a separação do homem e Deus, a separação do bem e o mal. Morte espiritual é quando a pessoa se separa do bem, ele não vai viver o bem, ele vai viver o mal. Quando deixar de existir no plano terreno, ele vai viver uma eternidade de sofrimento eterno. Seu espírito, sua alma sofrerá eternamente as consequências dos seus pecados. Essa é a morte que devemos temer. E a morte, mesmo nesse sentido, o Senhor já venceu. A vida espiritualmente é você saber que agora você vai viver eternamente. Você não vai ser separado de Deus, nem do bem. Toda felicidade estará com você eternamente. Esta é a vida. Ainda que termine aqui, essas pessoas que estão morrendo hoje, se alguém morrer, um irmão nosso, uma irmã, vier a falecer através desse vírus, irmão, isso não é nada, porque a verdadeira vida continua. A morte que devemos temer é aquela que nos separa de Deus, nos separa do bem, leva a alma a uma eternidade no mal. A vida, ela nos leva à eternidade no bem, na felicidade. E, em conclusão, no próprio Deus, que é a fonte de todo o bem. Se o pecado é a fonte do mal, Deus é a fonte do bem. Portanto, viva em Deus, sirva a Deus, tema a Deus, você terá vida para sempre e não temerá a morte. Que Deus te abençoe.